Coração frio, ausência de uma vida piedosa e devocional, desânimo e desilusão com a igreja, tudo isso pode representar um perigo para o coração redimido que precisa viver para agradar a Deus, mas podem ser também sintomas que revelam uma necessidade urgente. E nesta série de programas, nós vamos falar sobre essa urgência, avivamento. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A sua presença é muito importante. O nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida. Qualquer cristão que tenha crescido ou não na igreja já ouviu em algum momento uma história sobre avivamento. Sejam as histórias do Antigo Testamento, que narram uma virada na vida do povo de Deus, ou no Novo Testamento com a igreja em ação no mundo. Fato é que as histórias de avivamento geram uma esperança para esperar o momento em que será conosco. Mas também é verdade que o nosso entendimento sobre avivamento costuma ser bem equivocado, aplicando esse reacender piedoso em nós com pequenas mudanças materiais, litúrgicas e até mesmo econômicas. Nestes programas, queremos dar a você uma visão correta a partir do texto bíblico e então encontrarmos juntos o que é este avivamento tão necessário na vida da igreja. Grande Deus, restaurador, se incline a ouvir a voz do meu clamor. O que ofusca o brilho em meu olhar, o que traz tristeza à minha alma. Grande Deus, restaurador, se incline a ouvir a voz do meu clamor. O que ofusca o brilho em meu olhar, o que traz tristeza à minha alma. De uma mesma fonte, água doce e amarga, incoerência entre o discurso e a prática. Aonde vamos parar com esta situação? Misericórdia, Senhor, clamamos por salvação. De uma mesma fonte, água doce e amarga, incoerência entre o discurso e a prática. Aonde vamos parar com esta situação? Misericórdia, Senhor, clamamos por salvação. Aviva teu povo, inflama corações tão carentes de ti, Espírito Santo de Deus. Ó, vem sobre nós, aviva teu povo, inflama corações tão carentes de ti, Espírito Santo de Deus. Ó, vem sobre nós.
Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós estamos falando sobre avivamento, uma necessidade, algo que a igreja sempre precisou e continuamos a precisar, principalmente nesses tempos em que a palavra de Deus, às vezes até mesmo a igreja vive momentos muito difíceis e a palavra tem sido substituída por muitas coisas. E o nosso texto de hoje ele é muito importante e fala sobre a palavra de Deus e a importância da mensagem, da pregação dessa palavra para o avivamento do nosso coração. E para conversar com a gente hoje aqui, eu estou recebendo o pastor Roberto Gonçalves. Sempre canta com a gente aqui, mas para quem só te vê cantando no nosso programa, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Quem é o Roberto Gonçalves? Onde você é pastor? Há quanto tempo já atuando? Fala aí um pouquinho para nós. Primeiro, um prazer, né, estar aqui com você sempre e auxiliando, né, ajudando nesse projeto tão bonito. E eu sou pastor Roberto Gonçalves, sou pastor no Colégio Presbiteriano, aqui em Governador Valadares, capelão do Colégio Presbiteriano, ali dando assistência, né, espiritual para toda aquela instituição, todos os envolvidos na instituição. E também sou pastor na Igreja Presbiteriana Peniel. É uma congregação presbiterial em revitalização. E estamos lá, né, nesse projeto já há um ano. E graças a Deus, Deus tem atuado bastante naquele lugar. E onde que é a congregação? Vai que alguém que está assistindo o programa mora lá perto, né? Pois é, no bairro IP. Ali do lado, na Niterói Valadarense, né? É verdade. Rua Bicuíba, 652. Aparece lá. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Muito bom. E hoje a gente tem um texto... Eu ouvi uma vez um pregador falando que pregar em texto bonito é muito difícil. E esse é um dos textos bonitos do Antigo Testamento, né? Que é Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Isso aqui já foi motivo para escrever música. As pessoas sempre estão falando desse texto. E ele tem um valor muito importante na história do povo de Deus, né? A gente... nesses programas vai ser inevitável a gente falar sobre avivamento e não falar também sobre os momentos em que o povo de Deus recebeu o juízo por desobedecer, por não guardar os mandamentos. E no primeiro programa, a gente até falou ali em 2 Crônicas, capítulo 7, onde Deus fala assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu vou ouvir. Aí lá no final tem, porém, se vocês me deixarem, eu vou arrancar vocês da sua terra. E essa é a realidade aqui, né? O povo foi arrancado da terra pelo Senhor. E eles agora estão, não literalmente, mas a imagem pra gente aqui é de um povo enterrado na Babilônia. O que está acontecendo aqui em Roberto Ezequiel 37? Ezequiel é um personagem que eu gosto muito, viu, o João? É um dos profetas, assim, meus preferidos, porque ele, como todos os profetas, ele teve que viver no seu próprio corpo, na sua própria vida, a dor e a situação do povo que o povo estava vivendo. Você vê que Ezequiel ele precisou de ficar deitado ali por um determinado tempo, né? Comendo pão assado em fezes humanas e tal, para mostrar a realidade terrível, né, que o povo dele estava vivendo. E a palavra de Deus sempre era para ele: fala, proclama, né? Proclama a palavra de juízo e a palavra também de esperança, que houve uma promessa de Deus também de tirá-los, né, daquele ambiente que eles estavam levados por Deus, que foi a Babilônia, né? O exílio babilônico, que é um dos episódios, se perguntar para qualquer judeu, ele deve falar sobre o Holocausto, que marcou, né, a história, e sobre esse período de 70 anos na Babilônia. Um povo lamentando, praticamente enterrado lá, esperando uma mudança. E aqui, no texto, é muito claro no versículo 11, por exemplo, que esses ossos são toda a casa de Israel. E agora Israel é comparado a ossos secos. Como é que funciona essa visão aqui? O que Deus está querendo? E pensando em avivamento, há muitas repetições aqui de palavras no texto, mas aonde a gente enxerga o avivamento aqui nesse texto e como que Deus vai fazer isso na vida do seu povo? O capítulo 11, Deus já dá para o povo
o que estava no coração dele, que era pegar aquele coração de pedra do povo, né, que eles se dividiram, a maioria, né, na verdade, nem se dividiu em adoração a um e adoração a Deus. Já foram totalmente pro outro lado, adorando outros deuses. O coração deles ficou assim completamente distante do Senhor. Então, logo no capítulo 11, o Senhor já fala que vai fazer essa restauração, que ele ratifica isso no capítulo 33, parece, ele já vem falando isso de novo. No 36 ele reafirma, né? Reafirma aqui que vai dar para eles um novo coração. Eu os ajuntarei do meio de todas as terras, os trarei de volta. Então é o desejo de Deus de ver o povo que ele levou para aquele ambiente ali como uma disciplina, para retornar com aquele povo, né? Para aquele ambiente já de esperança de novo, renovando. Porque esses ossos secos, de fato, é a sequidão da esperança. A esperança que totalmente havia morrido. E é um retrato da situação do povo, né? Eles estão secos, sem esperança, e aí Deus então precisa levantar seu profeta. E é interessante, né, que toda vez que isso acontece, Deus resolve o problema pela palavra através de um profeta. Exatamente. E esse capítulo 37, veio que ele começa falando que a mão do Senhor estava sobre mim, né, sobre Ezequiel, e é a mão do Senhor que levou pelo Espírito e colocou ele no meio desse vale de ossos secos. Então, algo interessante aqui, que ele coloca Ezequiel no meio desse vale. No versículo 2 fala que vai colocá-lo ao redor, quer dizer, para ele ter uma visão bem ampla. Então, uma das primeiras coisas que Deus dá falando sobre avivamento é a visão para a igreja da realidade que está no entorno. Às vezes a gente está vivendo a vida, mas não está tendo essa realidade mesmo da injustiça, né? A injustiça que está imperando aí, a desgraça mesmo, né? Que espiritual, que a gente vive e que a sociedade vive. Então ele coloca a gente ali para a gente ver, perceber isso. Interessante que depois ele fala que... Aí que ele fala, profetiza, né? Ele fala para que o profeta fale. Então é ver, falar e depois ver a reação da ação de Deus. Eu lendo isso aqui, sabe o que eu lembrei? De Marcos. De Jesus, né, nos evangelhos. Jesus vê, né, por exemplo, viu Mateus, Levi, né, lá na coletoria, viu, falou, né? Vem, segue-me. E houve há uma reação. Uma reação. Jesus tá como um profeta, né? O verdadeiro profeta, fazendo papel de profeta. E é interessante aqui, eu ouvi isso uma vez, né? Alguém falando assim, você imagina você pregar para ossos. Parece um passeio estranho, né? E aí depois ele falou assim, mas... Quando a gente sobe no púlpito, a gente está sempre pregando para pessoas secas espiritualmente. E como pastor, às vezes a gente tem aquela sensação que a gente está falando, às vezes para a porta, né? Porque tem essa sensação de que há uma sequidão espiritual e que só o Senhor, pela palavra, pode fazer alguma coisa. E ela existe, essa sequidão existe, é real. E a gente, como pastor, eu tenho procurado colocar isso muito no meu ministério. Não ir pregar por obrigação, né, toda semana, mas realmente levado pelo Senhor. E nessa realidade você vai estar falando, vai estar proclamando para corações que chegam ali totalmente secos. E aquilo que você está proclamando é a vida que vai fazer toda a diferença e levantar, né, um exército Sim. vivo, que é o que o Senhor quer. Ele está diante de um exército que está morto, né? E como você falou de vida, Ezequiel ele fala, pelo menos aqui 2 vezes, no 5 e no 6. Eis que farei entrar o meu espírito em vós e vivereis. Então, dessa relação do espírito com a vida. E toda vez que a gente fala do Espírito Santo, a gente fala, né, dessa nova vida que ele gera em nós e do quão é importante a gente... tê-lo em nossa vida, porque é o que caracteriza a gente como crente, né? Porque sem o Espírito, a gente
não pode nem ser crente, na verdade. Não pode nem viver, né? Para agradar a Deus. Verdade. E nesses textos aqui, 5 e 6, inclusive o 7 e 8, essa seção aqui é muito em cima do que você falou, né? Às vezes a gente tem uma aparência de vida. Você percebe que o 5 e o 6, como você disse, né? O Senhor fala que vai colocar o Espírito, o Senhor vai colocar tendões, o Senhor vai colocar carne, vai pôr o Espírito, e vão saber que Ele é o Senhor. No 7, Ezequiel fala que ele profetiza e realmente as coisas acontecem como o Senhor falou. Há um som, há um barulho, os ossos se juntam. O versículo 8 fala que ele olha, eles estão cobertos de tendões, está com aquela aparência já, a estrutura está pronta, mas o finalzinho do versículo 8, não havia neles o Espírito. Então tem aquela aparência. Algo que a gente precisa de observar nos avivamentos, essa questão tomar cuidado com esses movimentos, né? Movimentos aqui, assim, que eu digo, assim, existe uma estrutura que tá bonita, né? Você começa um trabalho e a estrutura como eu vou dizer, ela se apresenta, né, como vida. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, que a gente pode se enganar com relação a isso. Porque o que realmente faz sentido num avivamento, e avivamento é isso, é a presença do Espírito Santo. Essa vida verdadeira vem do Espírito. Porque se não tiver o Espírito, vai ser apenas uma igreja com uma aparência de vida. E se só tem aparência de vida, não tem o que transmitir, não tem o que passar. Tem pessoas lá dentro, mas essas pessoas estão secas espiritualmente. Estão né? secas espiritualmente. É igual a imagem que Ezequiel tem aqui. Ele tem vários corpos no chão, formados, o que era impossível, né? Porque você pensa num vale de ossos secos, você pensa assim, aqui não tem como nascer vida de novo. Como é que vai nascer vida de um osso humano? Não tem como. Secou, acabou. E Deus faz o impossível aqui. E aí, há um segundo momento aqui, no versículo 9, em que ele profetiza novamente. E agora, com uma frase diferente, né? Profetiza ao Espírito. E aí, então, acontece o grande ensino de Deus aqui para o seu povo, né? Eles, então, o Espírito, então, assopra sobre eles. Vem dos 4 ventos, né? Colocando a sua totalidade mesmo, ele vai estar abraçado pelo Espírito, pela vida real. Sim. E na Bíblia, os 4 cantos, os 4 ventos, tem muito a ver com isso, com totalidade, completude, né? Algo inteiro, algo completo. Exatamente. É o que não existia até então, né? Sim. E muitas vezes a gente para aqui no versículo 8. Não, tá muito jóia, já estava tão seco, agora tem tendões e tal, tá muito bom. Não tá, né? A gente tem que saber onde está a completude que Deus que quer determinar. A gente até estava conversando, né, que aqui a gente tem uma criação em 2 etapas, igual a Adão. Porque primeiro Deus formou o homem do barro e ali era só um corpo no chão, formado por Deus. Até que Deus sopra nas narinas dele e ele é um ser vivente, né, que é assim que o texto fala. E aqui a gente tem corpos no chão até que Deus sopra o seu espírito e eles ficam vivos. E formam um exército, né? Um exército enorme aqui, ó, no versículo 10. E aí você falou de esperança, e isso está no versículo 11, aonde o profeta vai ouvir, né? Filho do homem, essa é a casa de Israel. Então é muita realidade assim, porque pereceu a nossa esperança. Os nossos ossos secaram porque a gente não tem esperança. E infelizmente essa é uma realidade muito comum hoje na igreja, né? Pessoas desiludidas, sem esperança, secas espiritualmente. E, em certo sentido, toda vez que a gente prega, nós estamos pregando para que mortos vivam, né? E essa esperança, de fato, renasça, né? Só pela palavra. E, assim, pensando na vida da igreja, no avivamento, eu acho que já está muito claro, né? Que o avivamento é Deus quem dá, é Ele que faz, e Ele tem um instrumento para usar, que é a sua palavra. E o nosso papel em tudo isso, hein, Roberto, como pastor, porque às vezes a gente fica seco também, né? Exatamente. Tem que ter um avivamento em nós. E o nosso papel diante de tudo isso, nossa dedicação?
Rapaz, é buscar sempre voltando na palavra, né? Não tem como escapar, né? Essa palavra que a gente leva para a igreja, que vai levar a vida para a igreja, é a mesma que precisa trazer essa vida para nós, esse renovo, né? Para cada um de nós como pastores. Como você falou, né? Pra gente não tratar as coisas de maneira muito profissional e entender que toda vez que a gente vai pra igreja para poder pregar, para poder ensinar, a gente tem um papel muito importante, porque nós podemos estar assim pregando para pessoas que vão viver naquela noite espiritualmente e que pode acontecer na vida delas um grande avivamento. Talvez não vai ter ninguém curado lá dentro, o cego vai continuar cego, o surdo vai continuar surdo. Eu gosto de lembrar, você citou Marcos, eu gosto de lembrar, quando eu estou estudando Marcos, eu falo com as pessoas assim, gente, a gente não pode esquecer que tem muito surdo que Jesus não curou, mas que pode ter se tornado um discípulo dele. Ele não curou todos os surdos do mundo, ele não curou todos os cegos, assim como até hoje existem cegos e surdos que são crentes e que tiveram sua vida transformada. Então, o avivamento não é só uma manifestação externa, né? Mas é também, e principalmente, algo do coração. Sempre do coração. E vem, de fato, pela palavra. A importância da gente de proclamar, né? A Bíblia, desde Ezequiel, aqui no Antigo Testamento, no Novo, é importante você falar. Às vezes a gente se acomoda muito naquela questão de testemunhar, isso é importante, né? A pessoa precisa de olhar para você, já ver algo diferente. Tem até uma frase que atribuem a Francisco de Assis, né? Pregue, se necessário, use palavras. Entendo isso, né? Joia, você tem que viver. Mas, olha, a fé vai vir pelo ouvir. Você não pode se acomodar nessa questão. Não, eu estou vivendo bem e querer só demonstrar, mas você precisa de falar, proclamar. É a palavra que vai ser cirúrgica no coração e trazer aquela transformação. A fé vem pelo ouvir. Então, nós como pastores e a igreja no geral, né, em todas as pessoas precisam disso. De falar, de proclamar, viver e falar também. Sim, e para que haja esperança, né? Porque aqui tem uma realidade muito triste. Pereceu a esperança, no versículo 11, novamente, eles falam, estamos de todo exterminados. Já parece que não tem solução. E às vezes a gente olha para o mundo hoje e pensa assim, será que a gente ainda pode ser tão relevante assim ao ponto de que a gente seja um instrumento de trazer essa nova esperança, de um avivamento do coração? E a gente tem o único instrumento que a gente usa para isso, né, que é a palavra de Deus. E pensando nisso, Roberto, a gente poderia ficar conversando nisso aqui a noite inteira, né? A gente tem pessoas, sempre que a gente grava os nossos programas, a gente tem que pensar, a gente tem pessoas de todo tipo vendo a gente agora, de todas as denominações, e talvez elas podem estar se sentindo secas nesse momento, aonde pereceu a esperança, talvez até pastores que estão olhando para a comunidade dele pensando assim, eu tô no meio desses ossos aqui, eu tô enterrado junto com eles. A gente não pode perder a oportunidade de trazer uma palavra de encorajamento a partir de Ezequiel, para que essas pessoas não percam a esperança de que Deus pode trazer uma nova vida para elas. Ô João, primeiro é não maquiar a situação. Se existe uma situação difícil, desesperadora, encare ela como uma situação difícil, desesperadora, que você não está tendo condições de se livrar dela, de se libertar dela. Aí você vai perceber, né? Nós vamos perceber a nossa fraqueza, nossa fragilidade não vem de nós, não vem do nosso braço. Nesse momento, aí a palavra de Deus entra, aí o Senhor entra, aí é Deus que entra. Porque Ele falou que estaria conosco, Ele falou que iria nos fortalecer, Ele falou, como falou aqui com o povo de Judá, que iria fazê-los retornar. Então ficava já essa esperança, mesmo que ela estava assim muito ofuscada, né, por toda a situação que ela estava vivendo, mas
Tinha uma luz no fim do túnel. O Senhor falou que a gente vai voltar, então nós vamos voltar. Por quê? Porque Deus, ele é fiel à palavra dele, aquilo que ele falou, né? E ele vê a nossa situação e ele já falou que vai nos ajudar, ele vai cumprir no tempo dele, na hora dele, no momento dele, do jeito dele, fazendo com que ossos secos se transformem, fazendo em etapas, como nós vimos aqui, que ele já poderia levantar o exército de uma vez e pronto. É do jeito dele, é da forma dele, e é honrando o nome dele. O capítulo 36, ele fala um pouco sobre isso aqui, quando ele diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio deles. Eu farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, né? Então ele tem um nome a zelar, ele tem uma palavra que ele já proferiu, então ele vai cumprir, ele vai zelar por isso. Então a nossa esperança está nesse Deus que é fiel com a sua palavra. E se ele falou tudo isso aqui na Bíblia, podemos acreditar, podemos nos firmar, mesmo que as situações estejam difíceis, né? Mesmo que a gente esteja num vale de ossos secos, mesmo que a nossa alma esteja abatida, né? Os salmos é uma forma da gente perceber bastante a alma, né? O salmista fala, porque está abatida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, Ele é meu auxílio. Então é reconhecer a fragilidade nossa e nem somente fragilidade, a nossa impotência completa, né? Porque as possibilidades todas são de Deus, são do nosso Senhor. Amém. Obrigado por ter vindo. Que Deus abençoe e que Deus nos dê a cada dia um coração de carne. Amém. No lugar do coração de pedra. Amém. E você que ficou com a gente até aqui, você não pode perder o próximo programa, porque ainda nós temos muito assunto para poder tratar aqui sobre avivamento. Que Deus abençoe a sua vida. Eram só pedaços inertes, sombras de um passado que vivi. Morte em vida, um ser dividido, submerso em nuvens de temor. Se de alguém que é quase ninguém, Jesus Cristo faz um novo ser. Se de ossos secos traz de volta a vida, vida em vida nele achei. Eu simplesmente não posso explicar como é que Deus, querendo me alcançar, deixou seu filho morrer em meu lugar. Em Cristo, amor de Deus fez-se palpável. Em Cristo, amor de Deus pôde-se ver, pôde-se crer, pôde-se ter. Se de alguém que é quase ninguém, Jesus Cristo faz um novo ser. Se de ossos
ossos secos, traz de volta a vida, vida em vida nele achei. Eu simplesmente não posso explicar como é que Deus, querendo me alcançar, deixou seu filho morrer em meu lugar. Em Cristo, amor de Deus fez-se palpável. Em Cristo, amor de Deus pôde-se ver, pôde-se crer, pôde-se ter. Se de alguém que é quase ninguém, Jesus Cristo faz um novo ser. Se de ossos secos traz de volta a vida, vida em vida nele achei. Vida em vida nele achei. Vida em vida nele achei. Você deseja entrar em contato conosco, tirar alguma dúvida ou até mesmo enviar o seu pedido de oração? É muito simples. Basta enviar uma mensagem por um número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita ou acompanhar as atividades da nossa igreja através das nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. E a nossa oração é para que Deus possa reavivar o seu coração. Um grande abraço para você e para toda a sua família e até a próxima.